Olá, meus alunos do quinto período, terceiro ano do Unisal Lorena, professor Luiz Flávio na área, de volta aqui com o nosso Direito Constitucional 3, onde nós estamos trabalhando os direitos fundamentais, agora mais especificamente dentro dos direitos fundamentais, os direitos políticos, tá certo, pessoal? Na aula passada nós começamos a falar sobre direitos políticos, falamos sobre os direitos políticos positivos, né? Mais especificamente a capacidade eleitoral ativa, e agora vamos dar continuidade a esta matéria. Antes, porém, de entrarmos propriamente na matéria nova, eu vou propor aqui, pessoal, uma recapitulação rápida, né, do que nós vimos na aula passada, ou um quadro geral a respeito dos chamados direitos políticos, para que a gente possa retomar a ideia, ok? A última aula foi há 2 semanas atrás, porque na semana passada nós tivemos a prova, tá certo? Então, para reanimar, para reaguçar a memória aqui, vamos fazer uma recapitulação rapidinha aqui sobre os direitos políticos, né? Como eles estão no nosso ordenamento jurídico. Os direitos políticos, eles se dividem, então, né, pessoal, em direitos políticos positivos e negativos, tá certo? Direitos políticos positivos e negativos. Sendo que os direitos políticos positivos, eles se traduzem nas chamadas capacidades eleitorais ativa e passiva. Capacidade eleitoral ativa ou alistabilidade, capacidade de votar. Capacidade eleitoral passiva ou elegibilidade, capacidade para ser votado, né? Capacidade eleitoral ativa é votar, o ato é o comportamento ativo, é o comportamento comissivo, né? É o fazer, é o votar. Por isso, capacidade ativa, é o ato, né? A capacidade eleitoral passiva, no caso você é votado, você sofre a ação, seu comportamento é omissivo, você se coloca à escolha e você é votado. Por isso é chamado capacidade eleitoral passiva ou elegibilidade, tá? E os direitos políticos negativos são as chamadas inelegibilidades e as condições de perda e suspensão dos direitos políticos. Vamos tratar sobre tudo isso hoje, tá bem, pessoal? Nossa última aula nós encerramos isso daí. E a gente começa com a capacidade eleitoral passiva, sendo que a capacidade eleitoral ativa nós já vimos na aula passada, já encerramos na aula passada, ok? Então vamos falar agora de capacidade eleitoral passiva, que, como eu disse agora há pouco, é a capacidade de ser votado, né? É a capacidade de ser votado, ou seja, de pleitear mediante eleição o acesso e exercício de mandatos políticos. Então, capacidade eleitoral passiva é a capacidade para ser votado, para ser candidato, para ser eleito para um determinado cargo político. Obviamente, né, pessoal, que o exercício desta capacidade demanda o preenchimento de uma série de condições, tá certo? E é o que nós vamos ver a partir de agora, as condições para o exercício da capacidade eleitoral passiva ou da elegibilidade. Tá bem, pessoal? Então, no próximo quadro aqui, olha lá, as condições para o exercício da capacidade eleitoral passiva. E vocês vão ver, pessoal, que são várias condições, né? O quadro ficou até um pouco poluído, um pouco grande, mas eu fiz questão de colocar todas, né, as condições constitucionalmente estabelecidas para o exercício da capacidade eleitoral passiva, né, para se disputar uma eleição. Fiz questão de colocar tudo num quadro só, né, para que vocês pudessem ter uma visão geral, né, dessa parte da matéria, ok? Vamos a essas condições, pessoal, muito simples de entender, não tem maior complexidade, né? A complexidade aqui fica mais por conta mesmo de guardar quais são as condições, mas a compreensão delas é bem tranquila, ok? Primeira condição para o exercício da capacidade eleitoral passiva, a capacidade de ser eleito, de ser candidato. Nacionalidade brasileira, pessoal, tá? Para ser candidato a cargo político, para ser votado no Brasil, necessariamente o pretendente deve ter nacionalidade brasileira. Essa nacionalidade brasileira pode ser a nacionalidade, a pessoa pode ser um brasileiro nato, a nacionalidade originária, tá certo? Ou pode ser brasileiro naturalizado, a nacionalidade derivada, tá certo? Porém, alguns cargos, né, mais especificamente 2 cargos,
que se submetem à eleição direta só podem ser preenchidos por brasileiros natos, presidente e vice-presidente da República, tá bem? Então aqui, ó, por nacionalidade brasileira, entenda, em regra, qualquer forma de nacionalidade brasileira, tá? Nato ou naturalizado. Porém, excepcionalmente, a Constituição, para determinados cargos, no caso, a eleição para presidente e vice-presidente, exige, sim, que seja, né, o candidato brasileiro nato, exige a nacionalidade brasileira originária, né? Professor, tá? Mas e para senador e deputado? Eu não preciso ser, para ser candidato a senador ou deputado, não precisa ser brasileiro nato? Não, para ser deputado federal ou senador, basta ser brasileiro, ainda que naturalizado. O que a Constituição não admite é que um naturalizado venha a presidir o Senado ou a Câmara dos Deputados. Justamente por quê, pessoal? Justamente porque o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão na linha sucessória e de substituição do presidente da República. E lembra que eu falei lá atrás? Só senta na cadeira de presidente da República brasileiro nato. Mas para se candidatar e se eleger, né, pura e simplesmente senador e deputado, sem a pretensão de presidir o Senado ou a Câmara, basta a nacionalidade brasileira, ainda que derivada, ainda que se trate de brasileiro naturalizado. Ok, turminha? Beleza? Segunda condição, pleno exercício dos direitos políticos. É óbvio, se você não estiver no pleno exercício dos seus direitos políticos, ou seja, se você tiver os seus direitos políticos suspensos ou perdidos, se você perdeu ou teve suspenso os seus direitos políticos, você não pode disputar a eleição. Consequência natural, né, da perda ou da suspensão dos direitos políticos, né? O atual senador Fernando Collor, quando impeachmentado, né, lá quando o presidente da República sofreu o processo de impeachment, ficou suspenso por 8 anos com relação aos seus direitos políticos. Teve a suspensão dos seus direitos políticos por 8 anos. 8 anos. E só pôde voltar a ser candidato 8 anos após a sua condenação. Tá certo? Então, quem tem direitos políticos perdidos ou suspensos, obviamente não pode disputar a eleição. É consequência natural da perda ou suspensão. Beleza, pessoal? Terceira condição, alistamento eleitoral. Você tem que estar alistado como eleitor. Você tem que ter o título de eleitor, né? Vamos facilitar. Se você não estiver alistado como eleitor, você não pode também se candidatar ao cargo político. Só pode ser candidato aquele que também é eleitor, né? E para ser eleitor é imprescindível o alistamento eleitoral, que você tire o seu título de eleitor. Então quem não tem o alistamento eleitoral, quem não é eleitor, também não pode ser candidato. Quem não está apto ao exercício da capacidade eleitoral ativa, porque não é eleitor, também não pode exercer a capacidade eleitoral passiva, ou seja, não poderá ser candidato. Ok, pessoal? Quarta condição, domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, tá certo? Na circunscrição do pleito. O que significa isso? Eu tenho que ter meu domicílio eleitoral na localidade onde eu estou disputando o cargo político. Se eu quero ser prefeito de Guará, aqui de Guaratinguetá, eu tenho que ter meu domicílio eleitoral aqui em Guaratinguetá. Mas resolvi, vou ser candidato a prefeito de Lorena. Então eu tenho que ter meu domicílio eleitoral na circunscrição de Lorena. Quero ser candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Né? Não, do Rio de Janeiro não, do Paraná. Né? Do Rio de Janeiro, os últimos aí foram presos, o atual aí está para responder um processo de impeachment, vou para o Paraná. Né? Embora o Rio mereça governadores melhores, né? Eu vou me candidatar ao governador do Paraná. Né? Tenho que ter meu domicílio eleitoral no estado do Paraná. E assim por diante. Tá certo, pessoal? Beleza? Mais uma condição, filiação partidária. Que interessante, pessoal, né? Isso já foi objeto de discussão. Né? A nossa Constituição, ela não admite as chamadas candidaturas avulsas.
tá? Não admite a candidatura avulsa ou a candidatura sem partido. Ela não admite quem quer que seja venha disputar a eleição sem estar necessariamente filiado a um partido político, tá certo? Essa candidatura sem partido é o que nós chamamos doutrinariamente de candidatura avulsa. E isto é vedado pela Constituição Federal. A Constituição fala, olha, é condição para ser candidato, é condição para o exercício da capacidade eleitoral passiva estar filiado a um partido político. Tá certo, pessoal? Sem partido político, sem candidatura, justamente porque não se admite no nosso ordenamento a chamada candidatura avulsa. Beleza, pessoal? A partir de agora, né, a condição que eu vou tratar com vocês, é a de idade mínima, tá? É a última condição. Então nós vimos nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, filiação partidária, e agora vamos falar de idade mínima, né? É o último requisito, a última condição. Porém, ela varia. Vocês vão perceber comigo aqui, pessoal, não obstante todos os cargos sejam importantes, todos os cargos políticos tenham sua relevância, tenham a sua importância, né? De acordo com a magnitude, com o maior relevo, né, do cargo político em disputa, maior vai ser a idade mínima para a disputa deste cargo. Então, a idade mínima para disputar a eleição no Brasil, ela flutua, ela varia de 18 anos a 35 anos. De 18 a 35. 18 para vereador, 35 para presidente da República. Tá certo? Então, conforme o relevo, conforme a graduação, né, a maior relevância do cargo, você vai ter uma idade mínima maior para que se possa disputar a eleição para aquele cargo. Então vamos olhar comigo aqui, pessoal, né? A idade mínima maior que se exige, 35 anos. Para que cargo? Ora, um cargo mais relevante da República. Presidente da República e vice-presidente da República. Mas também para o cargo de senador. Tá certo? Então, senador, vice-presidente e presidente da República, idade mínima para a candidatura, 35 anos, tá? Idade mínima, 30 anos para governador e vice-governador de estado ou do Distrito Federal. Então, quero ser governador de estado ou Distrito Federal, tenho que ter no mínimo 30 anos, tá? 21 anos, idade mínima para ser deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, sendo que esse cargo não foi ainda instituído. Tá certo, pessoal? Por eleição, pelo menos. Tá bem? Então, 21 anos. E a mínima, né, a menor das idades mínimas, 18 anos para ser vereador. Chama atenção aqui, pessoal. Cuidado. Olha, o Congresso Nacional, a gente sabe, por conta do modelo federativo, ele tem duas casas. Né? O Poder Legislativo, no âmbito federal, ele é composto por duas casas. Senado Federal, Câmara dos Deputados. Tá certo? Senado Federal representando os estados, Câmara dos Deputados representando o povo, a população. Ok? E são diferentes as idades mínimas conforme se trate do cargo de senador ou do cargo de deputado federal. Para deputado federal, a idade mínima, 21 anos. Para senador, a idade mínima é igual a do presidente, 35 anos. Tá bem, pessoal? Então, cuidado que existe este detalhe no que tange aos cargos do Poder Legislativo na esfera federal, em cada uma das casas, né, do Congresso Nacional, do Poder Legislativo no âmbito federal. Tá bem, pessoal? Então, essas as condições, né, de elegibilidade, as condições para o exercício da capacidade eleitoral passiva, como eu havia adiantado, não tem maior complexidade, é simples, né, de nós entendermos esse quadro. Visto isso, pessoal, a gente vai começar a falar dos chamados direitos políticos negativos, pessoal. Então, nós já falamos de direitos políticos positivos, e dentro dos direitos políticos positivos, nós vimos as duas capacidades, né, de votar e de ser votado. Agora nós vamos falar de direitos políticos negativos, tá certo, pessoal? O que são, o que vem a ser esses tais direitos políticos negativos? Direitos políticos negativos, turma,
né, são determinações constitucionais que privam, né, do direito de participação no processo político. Então, direitos políticos negativos são impedimentos, né, são impedimentos impostos pela Constituição para o exercício do direito de ser eleito, para o exercício, né, de participação no processo político. Então a Constituição, ela previu algumas condições, algumas situações, né, algumas determinações, onde se torna impossível ao cidadão pleitear, né, um cargo político através de eleição ou disputar um processo político eleitoral. Tá bem? Então, por direitos políticos negativos, é isso que a gente vai entender. Tá? São impedimentos, são vedações à participação no processo político eleitoral. Ok, turma? E esses direitos políticos negativos, eles se dividem em inelegibilidades e perda ou suspensão dos direitos políticos. Inelegibilidades ou hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos, tá bem? Nós vamos nos ater sobretudo, pessoal, às chamadas, né, inelegibilidades, tá certo? Inelegibilidades. O que são as inelegibilidades? São restrições, né, ao exercício da capacidade eleitoral passiva. Né? São situações, se confunde praticamente com o conceito de direitos políticos negativos, né? As inelegibilidades são situações restritivas, né, que restringem de forma absoluta ou relativa o exercício dessa possibilidade, dessa capacidade de se participar, né, do pleito eleitoral. São impedimentos à plena participação, né, do cidadão num processo eleitoral, tá certo? Então, como eu falei, as inelegibilidades, elas restringem a participação, né, no pleito eleitoral, elas restringem a capacidade eleitoral ativa e elas podem ser de duas espécies, né? A inelegibilidade absoluta e a inelegibilidade relativa. Sendo que a inelegibilidade absoluta é a restrição para disputar a eleição para qualquer cargo. Quem tem uma inelegibilidade absoluta não pode disputar cargo nenhum, tá? E a inelegibilidade relativa é o impedimento, né, a restrição para a disputa eleitoral para determinados cargos. A pessoa até pode disputar a eleição, mas não para determinados cargos. Tá bem? Pessoal, no próximo vídeo, tá, eu vou aprofundar um pouquinho mais com vocês esses conceitos de inelegibilidade absoluta e de inelegibilidade relativa, tá bem? Eu vou parar por aqui esse vídeo, tomo uma aguinha, né, para não ficar muito longo também o vídeo, até para subir depois no YouTube, e eu volto daqui a pouquinho, aprofundando um pouquinho mais a questão da inelegibilidade absoluta e relativa. Tá bem, pessoal?